Bom, o ser humano então continua sua jornada, né? Sua escalada mesmo, vida fora, lutando contra as adversidades, mas também fruindo a arte dessa atmosfera artística que o envolve, né? Como a gente viu, a atmosfera artística, essa atmosfera que é a arte, envolve a todos os humanos, esteja onde ele estiver. Ele pode estar num palácio, ele pode estar num casebre, ele pode estar debaixo do viaduto, ele pode estar num presídio, ele pode estar sim em qualquer desses lugares que a atmosfera da arte está envolvendo essa pessoa, esse indivíduo. Qual é a diferença? A diferença está exatamente na consciência dessa atmosfera. Muitos dos seres vivos humanos não têm essa consciência de que a atmosfera artística envolve a ele também. Ele pode fruir, usufruir daquele ar da arte, daquela atmosfera da arte, como qualquer outra pessoa. Ele não sabe disso. E olha, é uma maldade às vezes que a sociedade faz com essa parcela enorme da população, não revelando para ela essa possibilidade que ela tem, com essa possibilidade mesmo, essa proximidade do mundo da arte, desse mundo fantástico que resolve tantas questões filosóficas, que às vezes até terapeuticamente ela resolve situações, pode ser para entretenimento, o que for, mas ela tem uma função fundamental na vida das pessoas. E essas pessoas se colocam sempre à margem dessa atmosfera. E ela às vezes não sabe que a arte está dentro da casa dela, está onde ela estiver. Você, olha só, que está aí se achando alijada do processo artístico, você se acha incapaz de ter uma alegria trazida pela arte, é porque você ainda não experimentou essa possibilidade que essa atmosfera artística, que está aí com você, não foi usada ainda. Então, olha só, essa arte está tão próxima de você que quando você abre o guarda-roupa, por exemplo, para sair, para se vestir, colocar o seu figurino, para sair à rua, que passa a ser uma passarela, você está exercendo um pouco dessa possibilidade artística. Você olha as roupas como cores, você olha as roupas como texturas, e dentro daquele seu universo estético, que a gente vive em função até por causa da nossa condição social, a gente vive em função de determinações estéticas que ditam pra gente o que a gente vai vestir para sair para a passarela da rua. Então você escolhe ali, você tem esse poder, escolhe e faz a sua produção. Depois você vai, no caso das mulheres, vão se pintar, botar um batom
dos homens, alguns homens mais ousados. Hoje ainda mais se enfeitam, são tatuados, as mulheres também. A gente tem várias formas de se colocar como obra. Você passa a ser uma obra, você é uma obra. Você tem que se assumir como isso. Essa é a arte do cotidiano, é a arte próxima. Você não pode colocar a arte com essa distância que normalmente é colocada. A arte fica parecendo que é um prato dificílimo de ser conseguido, para ser saboreado. Não é isso. A arte pode estar ali no seu feijão com arroz, se ela tiver essa pitada da percepção, da sensibilização, dessa observação de sua atmosfera artística. É uma questão de exercício. Como você se mantém o tempo todo à margem desse exercício, você então não tem essa facilidade de entrar nessa atmosfera, respirar esse ar da arte com a facilidade que tem uma pessoa que está trabalhando com a arte, que são os chamados artistas. Eles têm um exercício permanente de respiração, de aspiração dessa atmosfera, pegando os fragmentos dessa atmosfera, fazem incursões nessa atmosfera artística que cerca a todos, mas desde que a pessoa faz a opção pela arte como profissão, como trabalho direto, ela faz incursões nessa atmosfera, muitas vezes enfrentando redemoinhos, muitas vezes como aqueles caçadores de tornado até. São pessoas que militam ali, são militantes de uma arte mais radical. A gente tem essas pessoas subindo, escalando em penas de edifícios, fazendo seus grafites. A gente tem artes em várias modalidades, mais duras, mais difíceis, mas sempre arte, sempre são pessoas que fazem incursões por essa atmosfera para trazer, vindo de lá, dessas incursões, trazer as obras de arte, que a gente chama de obras de arte. Mas isso não tira o seu direito como pessoa comum de usufruir, fluir a arte dessa atmosfera artística. Você não precisa necessariamente de produzir uma obra de arte para você ter todo aquele prazer, aquela alegria de conviver com a arte. É uma coisa que não tem preço, não tem palavras para descrever. É muito difícil você descrever o que é arte, por causa de ser sentimento. Então, sendo sentimento, sendo emoção, é muito difícil você dizer para alguém o que vale a pena você investir para perceber que você está envolto por essa atmosfera artística. Mas então preste atenção na arte do seu cotidiano. Olhe um pouco com outro olhar, como se você trocasse uma lente do seu olhar. Troca uma lente que lhe dê mais foco para observar aí na sua casa, que você acha tão sem graça. Olha que você vai achar graça em algumas coisas, vai achar arte escondida em algum canto.
nas pessoas que convivem com você. Sai à rua, a rua é tão fantástica, a rua é toda pura arte, se você trocar essa lente do seu olhar. Isso é muitíssimo importante. Muda tudo, muda tudo. A cor, se você começar a prestar atenção na cor, as cores que estão à sua volta, nós somos imersos em cor. Não temos nem 1 centímetro que não tenha cor. Se a gente considerar o preto e o branco como cor, não existe essa falha na nossa cobertura visual. Não existe, é tudo cor. Então você não pode ignorar essa força da cor. E então você ainda tem um outro elemento interessante, que é a correlação da cor com a música. As duas são colocadas em escala. Escala mesmo. Na cor tem a escala cromática, que são as cores, né? Vão as cores de um tom até outro tom e vai passando. E na música você tem também as escalas cromáticas, que são as notas e os acidentes entre essas notas. Você tem então uma coincidência, essa escala chamada cromática e que cromos, que seria cor, né? Então você tem os graves associados aos tons mais escuros, as cores mais escuras, e os agudos, os tons mais suaves, mais leves. Então é muito interessante isso. Os acordes, que seriam conjuntos de cores, um acorde simples de 2 notas, 2 cores justapostas. E daí então vem um outro elemento que a gente precisa de corrigir a nossa percepção, que seriam os preconceitos. Os preconceitos desse tipo de acordes, por exemplo, de uma cor junto da outra, aí isso não dá. Ou 3 cores, isso também não dá. Você olha a produção de uma pessoa vestida, você fala, nossa, isso aí está em desacordo. Muitas vezes está em desacordo em relação ao seu padrão. Então é preciso olhar com um olhar mais benevolente, menos preconceituoso. E daí você vai começar a abrir mais para a diversidade. Você vai corrigir certos preconceitos que estão dando em mortes esse preconceito, esse às vezes racismo, essa homofobia, essas coisas todas que muitas vezes não podem ser corrigidas se a percepção artística for desenvolvida, porque a arte pode também ajudar nisso aí. A arte é diversidade. A música, você pega uma modalidade, pega a música, a diversidade da música na arte é imensa, é enorme, é quase infinita. Então isso, vamos nos mirar nesses exemplos das modalidades da expressão artística.
sabe? Em todas as artes, todas, inclusive as artes contemporâneas, as performances. Por que o preconceito contra a performance? Ela é uma das provas da evolução da expressão artística. Sabe, os vídeos, a fotografia que já ela vem também de uma não aceitação antes, lá no começo da fotografia, achando que a fotografia fosse roubar o papel da pintura. Não existe isso, ela é uma linguagem, uma outra linguagem artística, e poderosíssima, maravilhosa. Então, a arte, ela tem as suas expressões, algumas já bastante consolidadas e outras chegando aí, sabe? A gente tem o rap chegou para ficar, que é uma poesia, uma música que fala. Por que não? Sabe, a gente não pode ter esse tipo de imitação dentro do nosso padrão, colocar tudo dentro do nosso padrãozinho, vamos chamar assim, que é muito pouco, às vezes muito pequeno. Isso sem a gente sair do país. Imagina se a gente tem um preconceito. As coisas aqui, nossas coisas, nossas expressões nacionais. Imagina se a gente for sair, o que a gente vai viver. Vai ser uma série de decepções e de demonstração de preconceito. Vamos nos corrigir, vamos abrir a nossa cabeça, abrir esse corpo, fazer esse corpo sutil viver mais solto, mais feliz, e conquistando espaço e dando espaço ao outro. Isso é muitíssimo importante.